pessoal, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar nessa mesa ao lado da Raquel, que é uma referência no meu trabalho. Sem mais delongas, né, acho que, enfim, apresentar brevemente que Raquel é professora associada da Universidade Sorbonne Nouvelle. Vou sugerir que ela mesma, né, apresente com mais detalhes, se for o caso, né, a trajetória, enfim, quem ela é, mas além de ser professora da Sorbonne Nouvelle. E aí, quando estiver faltando 5 minutos, Raquel, eu vou te pedir para falar no microfone. Sim. A gente está filmando. Obrigada. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Queria começar por agradecer às organizadoras do Congresso, a Carolina Cardoso, a Patrícia Machado e a Thais Blanca. É realmente uma alegria muito grande estar aqui no Rio e estou a adorar conhecer a cidade e encontrar amigos e colegas. Muito obrigada. Portanto, na minha comunicação vou examinar a emergência de contra-arquivos e de arquivos cinematográficos adjacentes. Vou tentar falar um pouquinho deste conceito que estou a desenvolver a partir da reflexão do Joaquim Barrientos sobre a colonialidade do ver, em práticas cinematográficas que lidam com a história, a memória e as formas visuais de sistemas totalitários e coloniais, como dizia, uma investigação inacabada que procuro desenvolver neste momento. Muito embora a genealogia e a cartografia dessas práticas seja, por um lado, sinuosa e, por outro, muito vasta, vou centrar-me em 2 filmes que, apresentando sistemas formais dissemelhantes e debruçando-se sobre diferentes zonas geopolíticas, profanam os arquivos do poder, produzindo contra-arquivos e arquivos adjacentes através de procedimentos formais de pós-produção, como, entre outros, os desenquadramentos e reenquadramentos e o uso de fundidos, bem como o apagamento e a inscrição digitais. Portanto, os 2 filmes sobre os quais me vou debruçar é o 48, que conhecem certamente, realizado em 2009 pela cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias, que tem vindo a trabalhar de forma sistemática e inventiva a história do sistema fascista e colonial em Portugal e que também mais recentemente se tem debruçado sobre outras zonas geográficas, como o Brasil, no Fordlândia Malaise, e na segunda parte desse filme, Fordlândia Panaceia, que está neste momento em pós-produção, e a Susana também está neste momento a preparar um filme sobre a Fazenda Ideal em Angola, que era uma espécie de plantação modelo, entre aspas, entre muitíssimas aspas, no contexto do colonialismo português em Angola. E por outro lado, o Recollection, 2015, do cineasta palestiniano Kamal Al-Jafari. São 2 filmes que exemplificam práticas experimentais e não canónicas de reemprego de arquivos e que ambos esboçam um gesto que é, ao mesmo tempo, diria, histórico-político, estético-formal e epistémico. Portanto, no 48, a Susana de Sousa Dias reemprega fotografias antropométricas de presos políticos do Estado Novo fascista e colonial português, que, como sabem, durou 48 anos, e daí precisamente o título do filme, através de uma tensão complexa entre as temporalidades narrativas e históricas, bem como entre o campo, o contracampo e o fora de campo. As fotografias antropométricas, acompanhadas pelos relatos em voz off dos antigos prisioneiros políticos no presente, parecem não só fitar e questionar o espectador, como também converter-se em superfícies reverberantes que, ao contrário do espelho vazio de Stephen Dedalus, evocado por Georges Didier Berman, lhe oferecem o seu reflexo, toda uma experiência não representacional de consciência e responsabilidade histórica. No filme de Sousa Dias, os comentários em voz off e as transições em crossfade, entre outros procedimentos formais, convertem os arquivos, enquanto lugares de poder, em acontecimentos enunciativos que rompem o horizonte do tempo. O sistema formal do filme recria a biopolítica do fascismo-colonialismo ao reconstituir sensorialmente a experiência histórica dos prisioneiros políticos através da tensão entre os elementos visuais e sonoros.
para além de configurar um repertório de contra-arquivos que emergem de estratégias de profanação das relações de poder, saber, ver do arquivo como categoria geral, o filme de Sousa Dias gera arquivos adjacentes para além da materialidade e da visualidade do filme, ao procurar reativar, como dizia, a experiência da tortura no campo da recepção. O arquivo é aqui um elemento material, mas também uma frente figural, uma matriz em devir. Já o Recollection, filme que se debruça sobre a história, a memória e as representações cinematográficas do colonialismo israelita na Palestina, é um filme em que Al-Jafari reemprega imagens de arquivo de aproximadamente 60 filmes de ficção israelitas, rodados em Jaffa, cidade de onde o cineasta é originário, que foi ocupada em 48. Esses filmes foram rodados nas décadas de 60 e 70 e foram colecionados pelo cineasta ao longo de décadas. Através de um complexo processo de pós-produção, Al-Jafari apaga os protagonistas dos filmes e neles inclui os residentes palestinianos da cidade, excluídos ou aparecendo marginalmente nas imagens originais. Al-Jafari torna visível, materializa o olhar colonial, além da colonialidade do próprio dispositivo cinematográfico, aspecto ao qual voltarei, mas sobrepõe outra perspectiva temporal, espacial, ideológica e culturalmente deslocada, numa singular declinação do discurso indireto livre, aspecto ao qual também voltarei mais adiante. Porém, o gesto de Al-Jafari é também de natureza política e epistémica. Se, em The Question of Palestine, Edward Said considerava que o colonialismo israelita, tal como o colonialismo como sistema de dominação em geral, nas suas configurações históricas e atuais, é também, e cito, uma questão de representação, já que Israel se compromete sempre a falar em nome da Palestina e dos palestinos, o que significou sempre uma operação de bloqueio, através da qual o palestiniano não pode ser ouvido ou representar-se diretamente na cena mundial. Tal como o orientalista especialista acreditava que só ele podia falar, paternalmente, por assim dizer, pelos nativos e pelas sociedades primitivas que tinha estudado, a sua presença denotando a ausência destes, também os sionistas falavam ao mundo em nome dos palestinianos. Fim de citação. Nesta linha, a tensão entre presença e ausência, toda uma antologia que estrutura Recollection, não só põe em causa este modelo de dominação na esfera representativa, definindo relações de poder, saber e ver específicas, como estirpa desde dentro, revelando-a no mesmo movimento, e esta é a riqueza formal e epistemológica do filme, a colonialidade do olhar do colonizador. Al-Jafari não só reinscreve a população palestiniana no espaço do qual foi duplamente banida e segregada, o espaço territorial e o espaço da representação, reapropriando-se das representações cinematográficas do território, como também converte o retorno a este último como um regresso metonímico do exílio. Neste sentido, Al-Jafari produz representações do território divergentes, reinventando ao mesmo tempo as modalidades de reemprego, alargando a sua cartografia com, através e além dos arquivos cinematográficos israelitas. As deslocações temporais, espaciais, materiais e intermediáticas do arquivo expandem-no para além das suas fronteiras iniciais, criando adjacências e lateralidades figurais e cognitivas. Neste sentido, através da análise destes dois filmes, breve análise, e da sua inscrição nos seus contextos histórico, geopolítico e cultural, argumentarei que a produção de contra-arquivos é inseparável nestes dois filmes do gesto histórico-político, estético-formal e epistémico de produção de arquivos adjacentes, noção que desenvolverei em diálogo com a hipótese de um paradigma escópico alternativo sustentada por Joaquim Barrientos. Os usos da fotografia e do cinema como dispositivos de dominação colonial foram amplamente estudados, por exemplo, por Tom Rice em Films for the Colonies, Cinema and the Preservation of the British Empire. Para além destas utilizações dos usos coloniais do cinema, é importante questionar a dimensão colonial do próprio dispositivo cinematográfico. Se, em a perspectiva como forma simbólica, Erwin Panofsky sublinhava já o caráter não universal, simbólico e cultural da perspectiva artificialis, Jean-Louis Baudry sublinhou a dimensão ideológica da incorporação da perspectiva artificialis, modelo situado de visão no dispositivo cinematográfico. Ainda que estes aspectos não possam ser desenvolvidos no contexto desta apresentação, só queria fazer referência a Jonathan Crary, que considera, por seu turno, que o cinema partilha com os dispositivos técnicos do século XIX um conjunto de condições perceptivas e fenomenológicas que contribuem para a separação dos sentidos e para a autonomização da visão. Como refere o autor em Techniques of the Observer on Vision and Modernity in the 19th Century, a transformação do modelo do sujeito observador, constitutivo de um novo modo de visão,
coincide historicamente com, e cito, a reorganização massiva das práticas cognitivas e sociais. Fim de citação. A modernização conduziu a uma reconfiguração da visão e à emergência de práticas disciplinares da visão, como defende Michel Foucault, bem como do observador autónomo e produtivo. A função cultural e social do cinema confere-lhe um papel fundamental na modelação e expressão das deslocações epistémicas. A teoria feminista do cinema, nomeadamente Laura Mulvey em Visual Pleasure and Narrative Cinema, e as leituras posteriores do texto, algumas delas bastante críticas, expandem certos destes fundamentos às categorias de dominação de género, aspecto que não poderei desenvolver neste quadro. Se, por um lado, o dispositivo cinematográfico, cuja invenção coincide historicamente com a consolidação do capitalismo industrial e com a implementação do colonialismo moderno depois da Conferência de Berlim, deve ser inscrito numa genealogia de aparatos visuais que definem na sua própria concepção técnica um regime visual eurocêntrico e universalizante, nas palavras de Barrendos, determinando não só modos perceptivos e formas expressivas, mas também modelos de subjetivação. Por outro lado, é relevante, a esta luz, examinar o modo como o modelo de visão desencarnada e supostamente neutra, objetiva e universal do cinema se baseia, voltando às concepções de Crary, no princípio de separação entre o sujeito e o objeto, o observador e o observado, separação mediada pelo dispositivo, um dos fundamentos epistemológicos do sistema de dominação colonial e de certas disciplinas científicas que lhe estão historicamente associadas, como a etnografia. Portanto, filmes como 48 e Recollection não só opõem um modelo de visão encarnada e situada, citando a noção de conhecimento situado de Donna Haraway, como se fundam em usos profanadores do dispositivo e das relações de saber-poder que definem o arquivo como categoria geral. Voltando a um texto que todos vocês conhecem muito bem, O Mal d'Archive, do Derrida, ao examinar a polissemia etimológica da palavra arquivo, termo que provém do grego antigo arché, atravessado por um princípio ontológico de lugar e de início, um princípio nomológico de poder e de comando, Derrida considera que o arquivo é o resultado de dois processos complementares, o processo de resgate e o processo de organização do esquecimento. Para o filósofo, o destino cultural dos vestígios do passado é o desaparecimento. Se, nesta perspectiva, os processos de resgate e de organização do esquecimento caracterizam a política do arquivo em geral, 48 e Recollection assentam numa lógica inversa. No primeiro caso, a de reinscrever não figurativamente os traços da tortura no presente enunciativo e no contexto da recepção, na esfera da recepção. Já a Recollection agencia um campo operativo entre o visível e o invisível baseado num sistema de inclusões e exclusões. Através da tensão entre perspectivas e posições perceptivas e cognitivas, esta questão de ilidir a figura do colonizador do espaço da representação, o filme reinscreve paralelamente neste espaço a figura do colonizado, desenhando um gesto de reapropriação metonímica e figurativa do território. Se a perspectiva derridiana delimita a regulação do lugar e a domiciliação como um dos princípios constitutivos do arquivo como 48, como categoria geral, 48 e Recollection aproximam, por outro lado, o arquivo a partir de uma dinâmica de circulação e de ressignificação e, portanto, de transformação potencial ao longo de espaços-tempos heterogéneos, explorando e tornando-se sensíveis, ao mesmo tempo que prolongando os itinerários temporais, espaciais, materiais, culturais e ideológicos do arquivo. Este princípio de circulação e de ressignificação opõe-se ao sistema de formação e transformação de enunciados, citando Foucault, do arquivo como categoria geral e do arquivo colonial em particular. Portanto, vou tentar abordar estes aspectos através de exemplos concretos, começando pela obra de Sousa Dias. Como ponto de partida para uma reflexão sobre os sistemas totalitários, o cinema de Sousa Dias traça uma cartografia histórica e estética dos antigos centros de poder e zonas coloniais de Portugal, gesto epistêmico que reenquadra as estruturas de conhecimento histórico existentes. De Natureza Morta, segunda longa-metragem da cineasta, realizada em 2005, o já referido 48, Luz Obscura 2017 e Fordlândia Malaise 2019, A Viagem ao Sol, filme mais recente co-realizado com Ansgar Scheffer. Sousa Dias aborda a história e a memória do Estado Novo, a ditadura fascista, colonial e corporativa, iniciada 7 anos após o golpe de Estado militar de 1926, e do colonialismo através da experimentação formal. Na filmografia da cineasta, o conteúdo e a forma refletem-se reciprocamente através de uma abordagem dialética da história e da memória coletiva e subjetiva. Formalmente, o trabalho da cineasta funda-se no reemprego analítico de imagens de arquivo
em diálogo com as filmografias de Arun Farocki, Vincent Monnickendam, Jenny Ken e Richie Luke, entre outros. Premiado com o Grande Prémio do Festival Cinema do Réel em 2009, 48, é paradigmático do gesto político, epistémico e formal de Sousa Dias. Examinando a história e a memória da repressão política, da tortura e da resistência durante os 48 anos do Estado Novo, o filme reutiliza fotografias antropométricas de prisioneiros políticos, vítimas de tortura, olhando e interpelando o espectador com os seus testemunhos, 50 anos após os acontecimentos, com o intuito de entrelaçar o passado e o presente e de tornar o trauma sensível. Os comentários em off, a montagem, os murmúrios, os silêncios, os suspiros, conformando um espaço paralinguístico, nas palavras da cineasta, bem como os fade-ins e os fade-outs, evocam os processos mnemónicos e convertem os arquivos, enquanto lugares de poder em acontecimentos iniciativos capazes de romper o horizonte do tempo. Paralelamente, a cineasta questiona a representação, operando antifigurativamente no quadro no sistema figurativo, sobretudo nas sequências dedicadas à prisão e tortura dos resistentes antifascistas e anticoloniais moçambicanos, cujos arquivos desapareceram. O rigoroso sistema formal de 48 recria a biopolítica do fascismo ao reconstituir sensorialmente a experiência histórica opressiva dos presos políticos através da tensão entre elementos visuais e sonoros, estratégia que, abordando os arquivos nos seus itinerários materiais, ideológicos e culturais, conduz à sua profanação e agenciamento. Estes procedimentos formais e epistémicos são expandidos em luz obscura através de um regime de visibilidade que inclui arquivos e a produção de imagens alegóricas. Complementarmente, em Fordlândia Malaise, as variações da altura das filmagens com drones, de uma visão aérea a planos filmados a poucos centímetros do chão, desacralizam a perspectiva ideológica e a dimensão panóptica do plano aéreo como forma fílmica, contribuindo para a reativação das condições perceptivas e cognitivas dos trabalhadores de Fordlândia, a cidade-empresa fundada por Henry Ford na floresta amazónica brasileira em 1928 para produzir borracha para a produção de automóveis nos Estados Unidos, tornando essas condições sensíveis para o espectador. Muito brevemente, o cinema de Sousa Dias reconstitui sensorialmente a experiência vivida do passado fascista colonial através de uma aproximação fenomenológica à história. Este gesto epistémico afirma a vocação do cinema para apresentar e representar sensivelmente a história através de uma política e de uma estética das emoções e dos aspectos. Portanto, voltando ao 48, que considero um filme paradigmático na obra de Sousa Dias, o filme tem, como dizia, como ponto de partida um conjunto de fotografias antropométricas de prisioneiros políticos torturados pela PIDE-DGS, a Polícia Política do Estado Novo, provenientes do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, rostos que são olhados e nos olham do passado, fotografias filmadas pelo diretor de fotografia Otávio Espírito Santo. Essas fotografias surgem combinadas com testemunhos orais das personagens em primeira pessoa no presente iniciativo, e é importante lembrar que a fotografia antropométrica, inventada pelo criminologista Alphonse Bertillon no fim do século XIX, pouco depois da Comuna de Paris, visa singularizar o indivíduo fotografado, tornando identificável judicialmente. Porém, em 48, a história de todo um povo emerge a partir das fotografias antropométricas combinadas com os relatos em voz off e as camadas sonoras. Se as personagens no presente e o espectador em devir são o contracampo imaginário e material das fotografias de cadastro, imagens, como dizia, olham e são olhadas, o filme convoca também, através dos seus elementos visuais e sonoros, plasmados na dialética da história e da memória, um fora de campo histórico e utópico, por um lado a história do Estado Novo, mas por outro lado também a história da resistência a esse regime e a história dos projetos revolucionários em Portugal no século XX. Portanto, gostaria de mostrar-vos um breve extrato do filme. Tive 18 anos na prisão. Eles queriam muito, gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos.
tortura. E eu, ou arranjava uma expressão assim desprezível para eles, ou então fazia assim. Mesmo que espancado e barbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos, com gases asfixiantes, não eram mortais, eram suficientes para me atormentar, não é? De vez em quando estava em um grupo, desatavam aos pontapés a mim, eu sou que igual não podia defender, não é? A mim não tinham a alegria de me ver a cara de torturado. Trata-se do testemunho de António Dias Lourenço, esqueci-me de referir antes. O filme combina uma sofisticada montagem analítica de arquivos fotográficos antropométricos com testemunhos orais dos personagens no presente, como viram, e um complexo tratamento sonoro. Definindo diferentes modalidades de representação da história, estas três instâncias contribuem para entrelaçar a história política coletiva da ditadura e as memórias subjetivas da prisão e da tortura. O arquivo é um receptáculo da memória, da repressão e um campo afetivo e emocional. A história sensível emerge do reemprego e da profanação do arquivo. 48 coloca em tensão o ver e o dizer, a imagem e a palavra. Ao articular diferentes regimes de visualidade, os arquivos, representações do poder e os seus registros em vídeo, contra perspectivas sobre o representado, som e vozes off, a narrativa opera sobre os interstícios, lacunas e elipses da história, da memória e da própria imagem. Ao filmar digitalmente os arquivos fotográficos, Sousa Dias problematiza a relação entre a fotografia e o cinema-vídeo, imprime movimento à imagem fixa, cria entre imagens, evocando a noção de Raymond Bellour. A narrativa assenta num princípio de passagens entre imagens e dispositivos tecnológicos, fotografia e cinema-vídeo, entre espaços-tempos, entre sujeitos, já que se trata também de confrontar os arquivos. Esse confronto abre a possibilidade, como dizia, de que o trauma se reative no contexto da recepção. As imagens também nos jogam. E a narrativa é estruturada pelo cruzamento de 4 olhares, o olhar do dispositivo cinematográfico sobre os arquivos, o olhar dos antigos prisioneiros, o olhar do espectador, o olhar do prisioneiro no momento da sua detenção, ou, noutras palavras, o olhar das próprias imagens e a emoção que as suscita. Citando a cineasta numa entrevista ainda inédita que tive a oportunidade de fazer em janeiro, dizia nessa entrevista Susana de Sousa Dias: para mim é fundamental continuar a fazer estes filmes e trazer toda uma série de coisas, abordá-las e, sobretudo, interpelar o espectador. Para mim não faz sentido fazer um filme para ser visto, para ser fluído de uma forma linear. É necessário interpelar diretamente o espectador, porque não quero que isto volte a acontecer. O que estamos a ver hoje pode tudo voltar a acontecer. Aliás, já está a acontecer. A tensão entre a imagem e a palavra, entre o arquivo e a rememoração, faz emergir perspectivas mais complexas e sensíveis sobre a história da ditadura. Esse dispositivo reativa o passado no presente ao tornar sensíveis para o espectador as condições perceptivas e cognitivas dos prisioneiros. 48 opera assim entre o visível e o invisível. O campo visível das imagens de arquivo é articulado com a persistência de traços invisíveis da tortura no presente. As personagens convocam elementos da memória sinestésica para dar conta da experiência opressiva da prisão e da tortura. O espectador revive deste modo as experiências traumáticas do passado no presente. 48 não só interpela a história política do século XX em Portugal e no espaço do colonialismo português, interligando-a com as crises políticas do presente, como também complexifica as próprias modalidades de representação histórica. O campo, o contracampo e o fora de campo estão em tensão, no filme. As imagens de cadastro, reenquadradas através dos movimentos de câmara, têm um contracampo múltiplo. O contracampo inimaginável dos perpetradores que fotografaram os prisioneiros,
o contracampo imaginário das personagens fotografadas no presente, o dispositivo cinematográfico e o espectador como contracampo material das imagens. O rigoroso e opressivo sistema narrativo e estético do filme procura reconstituir sensivelmente as vivências da prisão e oferece ao espectador uma experiência fenomenológica da história, corroborando a vocação do cinema para representar a história de uma maneira sensível. O filme oferece contraperspectivas históricas, aproximando-se do arquivo no seu devir, mas o complexo jogo entre campo, contracampo e fora de campo apronta para a produção de arquivos adjacentes, cooperando sobre um princípio de multiplicidade mais do que de oposição, apontam e se deslocam para um espaço-tempo adjacente para as margens, desenhando lateralidades não figurativas. O arquivo fascista colonial é perfurado, implodido, extirpado, tanto quanto possível, do olhar cuneiforme das relações de poder, saber, ver que sitiavam o corpo e a sua imagem. Ao examinar as imagens de arquivo da modernidade, da colonialidade e o modo como estas contribuíram historicamente para a objetualização, a inferiorização e a racialização da autoridade através do olhar, Barrientos considera que seria possível estabelecer, e cito, paradigmas cópicos adjacentes, alternativos e contestatários, inscritos, ainda que invisibilizados, pelo desenvolvimento histórico da modernidade e colonialidade. Fim de citação. Para o teórico da arte, que cito de novo, a colonialidade do olhar é constitutiva da modernidade, atuando consequentemente como um modelo de dominação que é decisivo em todas as esferas da vida contemporânea. Fim de citação. A noção de colonialidade do olhar, que resulta de uma análise atenta da relação entre a extração colonial de riqueza, o conhecimento eurocêntrico, as tecnologias de representação e a reorganização da ordem do olhar produzidas pela conquista da América e pela invenção do canibalismo, pode ser transposta para o território do cinema, implicando, claro, essa transposição que tomemos em conta a dimensão colonial do próprio dispositivo cinematográfico, bem como o modo como a sua ideologia, em particular a produção de uma impressão de realidade, na sua indissociável ligação a outros valores, como os de automatismo e de objetividade, veiculou historicamente e prolonga ainda hoje o paradigma colonial moderno do ver-saber. Tanto o cinema de Sousa Dias quanto o de Al-Jafari sugerem a possibilidade de um modelo de representação e de modalidades de reemprego adjacentes, mais do que operar sobre um princípio de oposição e diversão, sem querer com isto indicar que este implementaria necessariamente uma lógica dicotómica. 48 e Recollection adotam uma lógica de explosão e de multiplicação, apontando a partir do arquivo para aquilo que está além deste, ou que é adjacente, em particular através das tensões entre campo fora de campo e campo visual, campo sonoro. Ambos os filmes situam e marcam olhares entre o passado, o presente e o tempo em devir, superando a autorreflexividade. Portanto, nestes 5 minutos que me restam, vou centrar-me muito brevemente no Recollection. Bem, pode respirar. Portanto, Kamal Al-Jafari, que aqueles que estiveram na Bienal de São Paulo certamente viram uma das suas instalações, The Camera of the Dispossessed, que foi exibida na última edição da Bienal, e que é uma instalação que reapropria criticamente as imagens de arquivo sobreviventes da pilhagem do arquivo de cinema palestiniano durante o cerco de Beirute em 1982 pelo exército israelita, temática que é, aliás, expandida no último filme do cineasta, A Fidai Film, que foi exibido recentemente no Festival Vision do Red. Portanto, o cineasta trabalha sistematicamente na sua obra a memória e as representações cinematográficas do povo, da cultura e do território palestinianos. Para Serge Danet, a fundação do Arquivo de Cinema Palestiniano em Beirute, em 1976, marcava para os palestinianos, e cito Danet, a retomada da sua própria memória filmada, fim de citação, já que, voltando a Said, que cito de novo, a luta pela geografia não é apenas uma luta militar, mas também uma luta por ideias, formas, imagens e imaginações. Fim de citação. Nesta linha, Al-Jafari tem afirmado em entrevistas que, cito, o povo palestiniano é duplamente desenraizado na vida real e também no cinema. O seu cinema procura, portanto, reinscrever o povo palestiniano no espaço da representação cinematográfica, afirmando o cinema na sua dimensão performativa como campo produtor de efeitos de transformação. Como introduzido anteriormente, a Recollection reemprega e sutura imagens. E mostro-vos uma imagem da instalação apresentada na Bienal de São Paulo.
Reemprega e sutura imagens de arquivo de cerca de 60 filmes israelitas filmados em Jaffa nas décadas 60 e 70. Em 48, durante a Nakba, 120 mil habitantes da importante cidade de Jaffa, representando cerca de 15% do número total de refugiados palestinianos, foram expulsos da cidade e as suas casas confiscadas pelo Estado israelita. Os filmes israelitas filmados em Jaffa, cidade natal de Al-Jafari, reempregados pelo cineasta, inscrevem-se no popular género de ficção de série B denominado Bureka, oscilando entre o melodrama cómico e o musical. Neste género, interpretado por atores mizrahim, judeus árabes, originários sobretudo do norte da África, género que foi analisado por Helo Shoat na sua obra Israeli Cinema, East, West and the Politics of Representation, publicada em 1989. Segundo Helo Shoat, as personagens dos Burera tendem a retratar tropos e tipos étnicos baseados em estereótipos dos mizrahim que tinham chegado recentemente a Israel. Segundo Shoat, estes estereótipos foram moldados, e cito, pelas concepções civilizacionais hierarquizadas e racializadas do sionismo. Fim de citação. Neste sentido, nos filmes reempregados por Al-Jafari, verifica-se o trabalho de uma dupla subalternização. Por um lado, da população palestiniana relegada para as margens territoriais e para as margens do espaço de representação cinematográfico, por outro lado, dos mizrahim, que, segundo Shoat, não são representados como personagens individuais e complexas, mas como estereótipos sociais inspirados, e cito, no orientalismo do Estado e nos discursos ocidentais sobre a África e o Médio Oriente. Fim de citação. A autora considera que este género cinematográfico formaliza, e cito novamente, a retórica política do racismo colonial israelita omnipresente, discursivizada por diferentes políticos, que não vou citar por uma questão de tempo. Muito brevemente, já que o tempo quase se esgota, Al-Jafari opera sobre um princípio de invisibilização e de visibilização complexo. Se por um lado as personagens mizrahim são apagadas digitalmente do espaço da representação, o seu desvanecimento aponta para o processo de construção e organização colonial, materializado nos seus pressupostos em termos representativos e político-ideológicos. É, portanto, a partir da invisibilização que essa visibilização tem paradoxalmente lugar. Por outro lado, esse sistema de transições fluidas entre o visível e o invisível torna sensível tanto a exclusão dos palestinianos do território e das suas representações, quanto a segregação dos mizrahim e os sistemas de classificação racial operativos formal e informalmente no território. Será que posso mostrar uma breve sequência? Tá.
pretendia explorar mais detalhadamente. Há, por um lado, uma reinscrição dos palestinianos no espaço real e no espaço representativo de que foram historicamente excluídos, e, por outro lado, uma reinvenção das modalidades de reemprego de arquivos. Aqui, uma vez mais, há um reemprego de arquivos do poder, ou arquivos que correspondem a um sistema de dominação, neste caso a um género cinematográfico popular e dominante. Uma espécie de figuração antológica daquilo que foi excluído ou afastado para as margens do espaço de representação, que evidentemente tem alguns antecedentes, penso num marco completamente diferente, no caso do filme do Pat O'Neill, The Decay of Fiction. Este trabalho durou anos, é um trabalho mesmo bastante artesanal, quase de collage, de arquivos variados que o cineasta foi colecionando ao longo dos anos. É importante sublinhar que a banda sonora foi composta pelo próprio Kamal Al-Jafari, operando sobre um princípio de tensão entre o campo visual e o campo sonoro. Tensão também muito importante a nível da relação entre figura e fundo, que é importante recordar e evocar brevemente as concepções de Mitchell sobre o género paisagístico, neste caso são paisagens urbanas, mas como género paisagístico, como um género eminentemente político e imperial, para utilizar a terminologia do autor, que aliás dedica um capítulo na segunda edição do livro ao género paisagístico na fotografia e no cinema israelita. A segunda edição conta também com o texto do Eduardo Said. E neste filme há realmente um jogo muito complexo entre o campo e o fora do campo, entre margem e centro. Aquilo que é excluído é colocado no centro e aquilo que antes estava no centro é arrastado para a margem ou apagado. Portanto, eu diria que o filme desenha um gesto que é de natureza formal, claro, mas ao mesmo tempo de natureza política e epistémica, que esboça um gesto de justiça representativa, ou, nas palavras de Julian Hochberg, liberta a imagem, e cito, da ocupação cinematográfica. E poderíamos pensar nisto em termos metonímicos, como é que essa libertação começaria por operar-se na esfera representativa para depois alargar-se ao campo social, prefigurando um Estado igualitário por vir, o que também nos pode fazer pensar nas concepções de Deleuze sobre o povo que falta e o povo por vir, e a maneira como os agenciamentos coletivos de enunciação, aqui completamente presentes, já se trata de pôr em tensão este ponto de vista encarnado dos operadores de câmara da altura, mas também o ponto de vista situado de Kamal Al-Jafari, portanto o discurso indireto livre como a forma discursiva central de recollection. Para finalizar, não se trata de inverter, mas de desestruturar a relação entre dominante e subalterno, a relação entre margem e centro. A margem ocupa agora o centro, mas opera no interior e a partir do interior das imagens produzidas pelo poder, conformando uma singular forma de profanação, fundada no processo de excentrar e tendo em vista uma justiça representativa e política que é formalizada na última sequência do filme, em que aqueles que foram excluídos do espaço da representação aparecem como comunidade material no espaço visual. Portanto, poderei voltar a estas questões durante o debate. Muito obrigada e desculpem ter ultrapassado tudo. Então, bom dia novamente, olá de novo. Eu sou Marcelo Ribeiro, professor da área de História e Teorias do Cinema do Audiovisual na UFBA, lá em Salvador. Vou apresentar aqui esse trabalho titulado Encruzilhadas Cosmopoéticas, o filme 25, 74, 76, e o paradigma anarquismo. Né? Esse é um trabalho que está parte, né, de uma pesquisa, né, de um projeto iniciado em 2023, intitulado Atlas de Cosmopoéticas, 1950 a 1980, Descolonização e Enquadramentos Coletivos na Emergência dos Cinemas Africanos,
dentro desse projeto, né, o estudo do 25, esse filme realizado por Zé Celso e Celso Lucas, né, ligados ao Teatro Oficina, então Oficina Samba, nos anos 70 em Moçambique, é um dos eixos temáticos, um dos focos, dentro de um processo de pesquisa mais amplo, né, que remonta a alguns projetos anteriores, em que eu tenho trabalhado com essa ideia de um paradigma anarquívico na relação e no emprego, né, de material de arquivo, em diferentes contextos, né, e incorporado ao mesmo tempo, né, a própria noção de paradigma anarquívico, um pouco por analogia à ideia de paradigma judiciário do Carl Ginsburg, né, como também uma deriva de pesquisa própria, né, ligada, nesse caso, a esse termo Atlas de Cosmopoéticas, em que o próprio cinema, né, é pensado como um aparelho que eu descrevo como cosmopoético, vou tentar caracterizar um pouco isso aqui, né, buscando ir além, né, do que a gente pode chamar de um nacionalismo metodológico, justamente tentando reconhecer a contingência desse comum recorrentemente capturado em termos nacionais, né, também nos estudos do cinema. Dentro, né, dessa proposta, então, né, que esse projeto específico tem o objetivo, né, de definir e analisar enquadramentos coletivos que informam a história dos cinemas africanos, especialmente nessas décadas, né, especificadas aí de 1950 a 1970, né, na passagem dos anos 80. Nesse sentido, né, o que eu vou apresentar aqui é parte, então, de um processo ainda bastante incipiente de relação com esse filme, o 25, dentro de uma perspectiva que inclui também a previsão, né, de realização de um estágio pós-doutoral muito em breve. Estou ansioso para isso, né? Junto com a professora Lúcia Ramos Monteiro, lá na Federal Fluminense, né, aqui do lado. Tá bom. Obrigado. Enfim, eu vou voltar a falar para o pessoal ver se melhorou, né? Então, essa proposta, né, do Atlas de Cosmopoéticas está em jogo aqui, considerando, né, que a própria emergência dos cinemas africanos lá nesse período, enfim, amplo aí designado por essas décadas, né, porque eu estou pensando em diferentes contextos, o 25 só aponta para um deles, né, que é o de Moçambique, evidencia, né, uma relação, enfim, já bastante mencionada, né, entre esses cinemas e a descolonização e o surgimento de novos estados nacionais, né, no continente africano. E o que me interessa, sobretudo, é reconhecer que, muito embora a gente possa, né, certamente deva, em alguma medida, situar esses processos em relação a essas nações emergentes, né, o que está em jogo aí, na relação com a descolonização, ultrapassa essa captura nacional posterior, né, e diz respeito, então, a essas múltiplas formas, né, de configuração e talvez reinvenção de mundos. Então, nesse contexto dessa relação variável, certamente, né, com a descolonização, que me interessa situar essa abordagem do 25, né, pensando os diferentes enquadramentos coletivos envolvidos em um filme como esse. Então, deixa eu só organizar um pouco aqui, né? Eu vou voltar a esse esquema, né? Mas só para comentar rapidamente, esse é uma digitalização, né, da contracapa do livro Cinemação, publicado em 1980 pelo Teatro Oficina, que apresenta o que é identificado no próprio livro como a estrutura, né, de 25. Né? Então o filme, de alguma forma, está em jogo aí nessa espiral. Em uma abordagem comparativa, né, o 25 pode ser situado em uma constelação de filmes que incluem, né, alguns filmes de cineastas brasileiros ou luso-brasileiros que se dedicaram nessa mesma época, ou próximo, né, desse mesmo período, a fazer filmes sobre a história e a independência de Moçambique. Né? Alguns exemplos são Essas São as Armas, do Murilo Salles,
78, Plantar nas Estrelas, do Geraldo Sarno, também de 78, ou mesmo Moeda, Memória e Massacre, de Rui Guerra, né? Bastante estudado por Raquel, né? Enfim, uma referência aí. Ao mesmo tempo, né, eu acho que é importante situar 25 como o segundo filme do Celso Lucas, né, feito imediatamente depois de O Parto, de 75, que se volta, nesse caso, né, para a Revolução dos Cravos, também, né, recorre a procedimentos similares, relativos a uma relação, tanto do Parto como do 25, com essa linhagem, vamos dizer assim, né, do filme de compilação, de que fala o Jay Leda, assim como com as práticas, ou a prática amplamente concebida aí da archiveology, né, ou a arquivologia, uma tradução literal, a gente precisa do hífen talvez aí no meio, né, tal como definida pela Catherine Russell. Essa contextualização, no entanto, seria incompleta sem mencionar também outros exemplos, né, de experiências cinematográficas que, me parece, permitem situar o 25 em um campo um pouco mais amplo, né, composto tanto por essa, pensando na metáfora da constelação, né, luminosidade estelar mais nítida dos filmes e dos seus elementos, né, como também informações interestelares, vamos dizer assim, que não necessariamente assumem a forma de filmes, né? E aqui eu estou me referindo, evidentemente, aos dois exemplos paradigmáticos disso, que me parecem são as experiências do Jean Rouch, com o Super 8, Moçambique, né? Daí emerge um filme, uma estrela, mas tem muito mais em jogo, né? E do Godard, né? Também. Que inclusive teremos, né, Karen falando a respeito disso muito em breve. Enfim, né, tem inúmeras outras experiências que são relevantes aí, me parece, para sugerir que 25 não participa apenas, né, de uma constelação transnacional mais ampla, como está aqui mais ou menos caracterizada, mas também de uma nebulosa transcultural, né? Se me permitem o deslocamento da metáfora, né? Nessa nebulosa, acho que está em jogo, né, ao mesmo tempo falar dessa nebulosa implica falar ao mesmo tempo, né, de uma relação do 25, do cinema mais amplamente, né, com o contexto moçambicano, em que o cinema vai ser instrumentalizado como uma estratégia, né, sobretudo no processo pelo qual a Frelimo passa da condição de um movimento de libertação para a condição de um partido estatal, mas ao mesmo tempo, né, eu vou procurar caracterizar isso de alguma forma no resto da apresentação, o cinema no caso, né, especificamente por meio de 25, uma encruzilhada, né, em que outras coisas estão em jogo e tensões emergem. É nesse sentido que me parece, então, crucial, né, pensando nessa dualidade, situar o 25 entre, né, o período do cinema revolucionário moçambicano, né, definido pela Raquel Schaeffer como o do pré-cinema anterior à independência, e o período imediatamente posterior associado à estética de libertação, né? Nesse interlugar aí que eu acho que é interessante situar o filme, mas buscando justamente reconhecer o que no filme não apenas procura sedimentar uma ideia de um mundo novo ancorado no projeto da Frelimo, né? Mas também coloca em questão a própria evidência, né, do que é esse mundo, coloca em questão a própria ideia de mundo, né? E é isso que o conceito de cosmopoéticas pretende fazer. A constelação transnacional, então, de que faz parte o 25, né, permite compreendê-lo como participando de um campo do cinema terceiro-mundista, né, em que uma conectividade anticolonial, como a Lina Saget, né, define, se desdobra em diferentes pontes clandestinas, para fazer referência, né, a um título importante do José Carlos Avelar, e em múltiplas configurações tricontinentais, né.
Ao mesmo tempo, é um filme que se situa no exílio do Teatro Oficina, né? Renomeado como Oficina Samba, nesse seu devir cinemação, né? E aí o 25 pode ser lido também como um exemplo de um cinema transnacional, intercultural ou transcultural, né? Mas eu acho que é importante interrogar os sentidos desses conceitos também. Afinal de contas, o filme do Celso Lucas e do Zé Celso, me parece, né, permanece irredutível a essas classificações, né, que esses termos sugerem. As esferas nacionais, por exemplo, a que eles podem ser vinculados como diretores, ou às quais estão relacionadas as suas trajetórias no exílio, ou as fontes, né, de recursos para a realização do filme, ou mesmo ao tema central da obra, que é a independência de Moçambique, né? Então, todos esses elementos apontam para o Brasil, Portugal, Bélgica, França e Moçambique, pelo menos, né, como categorias nacionais, nesse sentido, né, para pensar a transnacionalidade desse filme. Mas eu acho que, justamente, né, pertencendo em graus variados a cada uma dessas esferas nacionais, 25 ao mesmo tempo não pertence a nenhuma delas, né? Ao mesmo tempo, da mesma maneira, né, o intercultural aqui me parece interessante pensar como um processo, como uma experiência do transcultural em aberto, né? Mas acho que, para resumir, então, o argumento central aqui é o de que talvez seja importante pensar esse filme como um filme transnacional em que o próprio nacional está escrito sob rasura, né? Só é legível por baixo da rasura, né? Para usar um procedimento bem característico do Derrida. Enfim, e o que está em jogo, né, nesse transnacional em que o nacional é rasurado o tempo todo, e vou tentar mostrar como, né, justamente essas espacialidades translocais que caracterizam, né, o colonialismo, mas também a luta anticolonial, né? Como diz a Lina Saged, se a espacialidade do colonialismo era fundamentalmente translocal, então a resistência a ele, os tipos de mobilizações que tomaram forma contra ele, adquiriram muito rapidamente dimensões translocais. Uma parte significativa do que está em jogo em 25 diz respeito, né, a essa espacialidade translocal da luta anticolonial, em meio a uma busca por imagens de passagem, como diz a Lúcia Monteiro, né? Ou seja, registros do momento exato da virada, da transformação, da mudança, associado à independência de Moçambique, que culmina, né, em 25 de junho de 1975. Ao mesmo tempo, né, esse é um filme marcado, seguindo o argumento, né, da Lúcia, por passagens de imagens, né? E ele pode ser entendido como uma coleção de empréstimos, é o termo da Lúcia, né, que opera, segundo ela, apropriando-se de materiais existentes e colocando em circulação uma memória audiovisual obscurecida. Por meio de procedimentos, então, né, que o aproximam, né, dessas linhagens aí de filmes de compilação ou da archiveology, né, essa coleção de empréstimo do 25 mobiliza imagens bastante heterogêneas, né? Imagens de arquivo da televisão portuguesa, filmes portugueses de ficção, sequências de fotografias e filmagens feitas pelos próprios diretores, e isso tudo acompanhado de uma edição em que o som e a música, sobretudo, tem um papel crucial. Enfim, né, nesse processo, é interessante situar, né, o Zé Celso e o Celso Lucas em um campo de relações mais amplo, né, que o próprio filme, de alguma maneira, aponta reflexivamente, de modo mais ou menos direto. Nessa imagem, por exemplo, retirada do site, né, de uma exposição chamada Moçambique, Independência e Nação, no arquivo de Karl Leuenroth, né, onde está uma parte do fundo do Teatro Oficina. É uma imagem que aparece na sequência inicial do filme, né? A gente está diante de um gesto bastante significativo de co-implicação, muito embora muito breve, né, no filme. É um gesto de co-implicação dos cineastas em uma realidade que eles aspiram não apenas a tornar visível, né, mas também a se colocar de uma determinada maneira, né, que essa imagem parece sugerir
O que interessa a eles é tanto mostrar, né, esse garoto, no caso, né, como uma espécie de metáfora, de metonímia, né, da nação moçambicana emergente, quanto colocar diante dele a câmera, né, sustentá-la aí, né, são as mãos de um homem branco que faz isso, né, nessa imagem. Me interessa reconhecer aí, então, tanto uma espécie de pedagogia, né, um horizonte pedagógico, mas também uma espécie de desejo de que essa pedagogia, que é revolucionária, seja também cinematográfica. Então, vamos a um primeiro trecho do filme. Durante 400 anos ou mais, Portugal julgou-se o centro da terra. As colónias giravam em torno da metrópole. Tudo era um vasto império que se expandia por todos os ultramares. Até que se descobriu que não há centro, não ponto fixo no universo. Tudo se move. Tudo se move. Bom, então aqui já aparece, né, o interesse na revolução e até um deslocamento do sentido da palavra, essa ideia da revolução não só como o processo histórico que está em andamento, né, mas esse tudo se move, o giro, né, do mundo, o mundo dá voltas, né, como se diz, enfim, e reaparece, né, nessa sequência já de maneira muito sutil, assim como um pouco depois, na sequência que eu vou mostrar a seguir, esse gesto ao mesmo tempo pedagógico e de um desejo, né, de cinema. Vamos a outra sequência. Este filme foi feito por moçambicanos, brasileiros e portugueses. Novo alfabeto. Bom, então eu acho que o que vai se configurando aí é justamente essa rasura do nacional, né, que se apresenta e ao mesmo tempo se dilui, caracterizando, né, esse filme como um filme que eu estou propondo chamar de transnacional. E aí então, né, a gente pode entender a partir disso, né, o conjunto de, enfim, a estrutura do filme, né, o processo do filme como um modo de colocar a própria história em perspectiva, né, a partir desse lugar de rasura do nacional, como eu estou argumentando, né. Nessa partilha aí quase mística, né, do movimento do mundo como revolução, o filme vai partir, né, está mais ou menos no centro, né, no início da linha preta, né, não sei se vai dar para eu apontar, né, mas aqui, né, o ponto de partida do filme, dos últimos dias da cidade de Lourenço Marques, né, atual Maputo, capital de Moçambique, para em seguida ir fazendo esse movimento, né, espiralar, em que uma reconstituição histórica da colonização e da resistência, né, e da luta anticolonial vai sendo operada, né, em idas e vindas, né, entre tempos, né, não é um movimento linear, né, esse tempo é ao mesmo tempo, né, simultaneamente construído de maneira um tanto linear, digamos assim, no discurso do filme, ou sobretudo nessa estrutura aqui, mas o próprio movimento do filme é um movimento que eu acho que pode ser caracterizado como espiralar dentro dessa lógica da revolução no sentido, né, de um giro, né, ou uma gira. O primeiro tempo, relativo à invasão e resistência, vai ser sucedido por um segundo tempo, relativo à dominação versus a resistência solitária ou religiosa, nos termos dos dois, né? Em seguida, o terceiro tempo, associado a esse embate entre revolta e massacre, o quarto tempo, associado a um embate entre revolução e reação, e
o quinto tempo, né? Lembremos, o quinto tempo é a designação do próprio Teatro Oficina como coletivo que publica o livro Cinemação, né? É o tempo da construção de uma nova sociedade. Essa perspectivação da história, então, nessa espiral, né, revolucionária, insinua certamente uma teleologia, né? Muito aptamente aí, próxima da aspiração revolucionária do socialismo, enfim, dentro do contexto de Moçambique. Mas esse sentido teleológico linear é recorrentemente desfeito, me parece, ou abalado, em todo caso, pela reivindicação de outros sentidos da palavra revolução. É isso que está em jogo nessa construção, né, de uma nova sociedade, e é isso que está em jogo nessa perspectiva sobre a história que ao mesmo tempo aponta para o novo da nova sociedade e para as antigas imagens, que como a gente vê nessa outra, né, nesse outro diagrama de um trecho do filme, né, é preciso varrer. Né? Varrer as antigas imagens é uma palavra, uma frase que aparece também dentro do filme, né, repetida como uma espécie de mantra. Se por um lado, né, isso aponta para esse desejo do novo, em que o antigo deve ser descartado, né, na própria materialidade fílmica, o que está sugerido, me parece, é que esse gesto de varrer, né, vai além do descarte. Né? Ele inclui também varrer as imagens para torná-las visíveis de outras formas, né? Devolver a elas, nesse gesto de varredura, né, uma violência que as fundou, tornando invisíveis, né, em parte, nessas imagens, a história da resistência, né, mas devolvendo a elas essa violência, reativando essas imagens de outra maneira. Né. Enfim, acho que é possível caracterizar isso melhor com alguns trechos do filme. Vamos ao primeiro deles. Estamos especialistas nas Índias. Será. Onde é que está a mim? Bom, o que emerge, então, nessas diversas modalidades de montagem e remontagem, que eu gostaria de sugerir que são montagens e remontagens anarquívicas, né, a construção de uma perspectiva sobre a história a partir de algumas encruzilhadas cosmopoéticas, né, na minha argumentação. Algumas delas têm a ver com a polifonia e as passagens entre línguas que definem o filme, né? Na multiplicação do português pelas vozes brasileiras, portuguesas e moçambicanas, que ressoam a cada vez com seus diferentes sotaques e inflexões de fala, apontando para a adoção do português, né, como idioma nacional pós-colonial no Moçambique multilinguístico, nas ressonâncias pontuais mais contundentes do inglês, sobretudo em canções de Billie Holiday, por exemplo, né, numa canção especial, Strange Fruit, no recurso ao francês, que aponta para a história da produção, da circulação e do arquivamento do filme hoje no INA, numa versão mais curta, né, que está disponível lá, e talvez mais significativamente numa pluralidade de línguas africanas e das suas derivas diaspóricas convocadas em grande medida a partir da experiência brasileira. Essas encruzilhadas linguísticas estão ligadas, né, a uma espacialidade translocal convocada pela música, né? Já soou aí em outros trechos a valsa do João Gilberto, eu mencionei já Strange Fruit, né? Monangambé também aparece, uma música importante, né, para o contexto, sobretudo, da luta anticolonial angolana, né, do Rui Mingas, e vão aparecer também
dois outros exemplos muito significativos, né? Gravações de cantos religiosos afro-brasileiros e a canção Zumbi, de Jorge Benjor, de 74. Somente no início do século, com o financiamento das grandes empresas coloniais, é esmagada a resistência. O último chefe irresistente, Gungunhana, é derrotado pelo herói a cavalo, Mozinho Pacificador de Albuquerque. Então eu vou pausar só para poder comentar, né? A gente começa com o contracampo do olhar, né? De um homem negro que tinha aparecido numa sequência anterior, né? Logo no começo dessa imagem, instaurando uma espécie de extracampo virtual para todo o resto da sequência, em que o filme Chainite, de Jorge Bruno do Canto, o cerne, né? Do que está em jogo nessa remontagem. Não é o único elemento, mas é talvez o cerne aí. Reconstituindo assim uma importante derrota da resistência anticolonial a partir de um filme colonialista, né? De um melodrama épico, né? Dedicado ao exército português, nos termos da Lúcia Monteiro, mas em que, notem bem, né? Essa reconstituição se dá não apenas sob esse extracampo virtual aí, desse olhar desse homem negro do início da sequência, uma espécie de extracampo contra-colonial, né? Mas também ao som de um embate, né? Por meio da música. E aí, deixa eu continuar. Vejam, né, em meio a essa encenação do Chainite a respeito da derrota, né, da própria resistência anticolonial, o que a gente ouve é esse canto que convoca uma espécie de tempo exusíaco para a reescrita da história, né? De certa maneira, né, o anarquívico aqui fundamenta uma série de gestos de comparação, sejam os explicitados, né, pela voz off em outros momentos do filme, sejam, no que mais me interessa, esses que operam por meio das imagens e dos sons. Ao discurso explícito e ao extracampo contracolonial decorrente da montagem imagética, acrescenta-se a articulação disjuntiva das músicas, no que está em jogo, na qual está em jogo um tempo exusíaco, como eu, né, nomeei, para a reescrita da história, no qual, como diz um aforismo nagô bastante conhecido, né, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Na remontagem anarquívica de Chainite, o canto para Exu, que remonta, né, à diáspora iorubá no Brasil, introduz uma dissonância inventiva e mata o pássaro colonial. Seguindo o tempo exusíaco, o procedimento de refração, né, da reconstituição histórica com fragmentos de imagens de outros tempos encontra um de seus recursos cruciais na canção Zumbi, de Jorge Benjor, né, que também opera, né, nesse sentido. Tem um primeiro momento, eu já não vou mostrar o trecho completo, porque acho que é menos interessante me demorar sobre isso, né, mas em que aparece essa canção numa montagem que articula, né, imagens da colheita do algodão, na monocultura, ao mesmo tempo com imagens, né, da Bolsa de Valores, de um mercado global, né, e a canção, né, do Jorge Benjor aponta ao mesmo tempo para esse sentido anarquívico em que o mercado contemporâneo assim é elaborado, né, como um mercado que opera de maneira translocal, enquadrado como uma espécie de mercado escravista, né, ao qual se refere a letra da música do Jorge Benjor. Mas, enfim, saltando esse trecho, né, me interessa justamente discutir o que está em jogo, né, em relação ao arquivo nesse processo. Não é apenas, então, né, com o arquivo colonial que 25 deve ser relacionado para que seja possível situá-lo no que eu estou chamando de paradigma anarquívico, né? De fato, filmes, aí lendo, né, essa longa citação, filmes como 25 Essas São as Armas, como argumenta Raquel Schaeffer,
exemplificam os processos de circulação e migração de arquivos. Neles, os arquivos coloniais são descolonizados, isto é, ressignificados e libertados da sua dimensão política e cognitiva colonial, através de procedimentos de montagem, apropriação e détournement, o termo do Guy Debord, constitutivos da própria poética do cinema de libertação. Porém, os processos paralelos de autonomização do Estado face à sociedade e de automatização das formas estéticas determinam a retirada dos arquivos coloniais e anticoloniais de circulação. Não só os arquivos coloniais são invisibilizados, como também grande parte dos arquivos anticoloniais produzidos durante a Guerra de Libertação e os primeiros anos de independência são confinados ao lugar do arquivo, à sua toponímia, ao lugar do poder. O arquivo pós-colonial reproduz, então, a lógica regulatória do arquivo colonial e constitutiva do próprio arquivo. Confrontando o arquivo colonial, então, 25 emerge como um arquivo, uma parte do arquivo anticolonial, como uma parte, talvez, de um arquivo pós-colonial, mas em sua trajetória ele será subordinado à lógica regulatória constitutiva do próprio arquivo como instituição e projeto nacional, né? Passando de uma condição de visibilidade para uma condição de invisibilidade, em geral, né, bastante duradoura, sobretudo no contexto moçambicano. Ao varrer, por outro lado, as imagens coloniais, né, o próprio filme procura construir um outro olhar sobre elas e introduz novas imagens de Moçambique independente, mas permanece irredutível a o que a gente poderia chamar de arquê nacional, né, por meio da qual o processo histórico de descolonização em geral e a atuação da Frelimo em particular aspiram a reconfigurar o mundo em uma ordem pós-colonial. Se a Frelimo pode considerar que 25 não corresponde ao seu programa pedagógico ideológico, né, como frequentemente é dito na literatura sobre o filme, é em parte porque o filme opera de forma não didática, reunindo informações sem apresentá-las de um modo linear, mas em vez disso, né, propondo uma experiência muito mais perturbadora, né, uma experiência que é anarquívica, não só em relação ao arquivo colonial, mas também em relação a essa arquê nacional emergente, né? Por isso também a rasura do nacional, né, com a qual eu comecei. Talvez a desordem absoluta que constitui o programa da descolonização, eu já estou chegando, né, ao fim, que o 25 permanece insistentemente próximo, né, com toda a ambiguidade das suas impertinências inventivas. O paradigma anarquívico aqui, né, se refere a uma perspectiva sobre a história que, em vez de buscar rastros nos arquivos e compreendê-los como signos do que aconteceu, aspira à perturbação mais radical da ordem dos arquivos e à experiência e experimentação com possibilidades e limites de escritas mais inventivas da história. Aqui talvez dois exemplos, né, esclareçam ao que eu estou me referindo. Estou pensando no que o Edouard Glissant chama de uma visão profética do passado para a reconstituição de histórias ocultadas, né, nos termos dele, ou no que a Saidiya Hartman tem denominado, né, e reivindicado como fabulação crítica na sua obra. E são muitas as operações, né, que o 25 adota, né, para operar esse movimento, né, mas a principal delas, justamente, que eu gostaria de destacar hoje, né, em todo caso, diz respeito à relação estabelecida entre o Samora Machel e o Zumbi dos Palmares por meio da canção do Jorge Benjor, né? E aqui, para além da irredutibilidade do 25, a visão da Frelimo, está em jogo uma espécie de reivindicação do falso, né, como uma potência e um risco na interrogação desses regimes de verdade dos diferentes arquivos, e a própria tensão interna que é constitutiva do filme, do discurso do filme, entre uma representação unificada do povo, com base na forma nacional, e uma espécie de figuração informe de povos múltiplos que transbordam essa forma nacional. Vamos ao trecho. Eu vou saltar um pouco, né? Tem uma sequência inicial, é a chegada de Samora Machel a Maputo, tá?
Ao figurar então Samora Machel como Zumbi dos Palmares, o filme joga com a potência, mas também com o risco do falso, assim como a montagem e a remontagem anarquísticas do filme, de um modo geral, em sua busca de interrogar os regimes de verdade dos arquivos coloniais, mas também dos arquivos anticoloniais e pós-coloniais, implicam o risco de uma espécie de delírio, né, nas suas tentativas de profetizar o passado e no risco de falsificação ao construir fabulações críticas, né. No anacronismo produtivo desses devir zumbi dos Palmares de Samora Machel, a figura de Samora Machel acaba inscrevendo em Moçambique uma potência de desfiguração e destituição de todo o poder, tensionando a representação unificada do povo a que aspira a Frelimo, a partir dessa figuração informe de coletividade sem nome, insinuando um descentramento da forma nacional pela inventividade resguardada na memória dos quilombos, em que está em jogo uma multiplicidade de mundos. Muito obrigado. Desculpa o também. Vou chamar agora a Michele, por favor, para compor aqui a mesa e fazer a sua apresentação. Michele, que é da UFRJ e da Unicamp, não é isso? Professora da Escola de Belas Artes, do programa de pós. Abrir meu e-mail e posso. Eu acho que vai precisar do lado. Pode ajudar. Só um minutinho. Bom dia. Obrigada pela organização do seminário Arquivo contra Arquivo. Agradeço poder participar desse seminário aqui na FGV. Bom, eu sou professora da UFRJ, como o Marcelo já me apresentou, e também estou vinculada ao programa de pós-graduação em multimeios da Unicamp, já há 3 anos, e vou apresentar uma fala em processo. Essa fala, ela deveria ter começado a ser falada na Socini do ano passado e eu infelizmente não consegui participar, então Obrigada. Essa comunicação de hoje, ela vai condensar e trazer algumas questões que eu venho pensando agora, hoje, através dos filmes do Rui Guerra e do Inadelso Costa, que eu imagino que poucas pessoas devem ter ouvido falar, mas é um realizador moçambicano que já tem 3 filmes. Enfim, eu vou, como a Raquel Scheffer está aqui, eu vou me deter mais no filme do Inadelso, para não repetir muitas coisas sobre o Memória, Moeda e Massacre. Antes de eu falar sobre, começar a partir do filme do Memória, Moeda e Massacre do Rui Guerra, ainda só finalizando a minha apresentação pessoal, né, eu venho coordenando uma rede de pesquisa na Socini e na AIM, que é um congresso internacional também que acontece em Portugal, que tem como grupo de trabalho os cinemas pós-coloniais e periféricos, começou em 2018. Os cinemas pós-coloniais e periféricos reúne uma série de investigadores brasileiros, portugueses e também de outros lugares. E na Socini, já há um ano, a gente mudou o nome desse grupo para Cinemas Decoloniais, Periféricos e das Naturezas, por conta de uma grande e longa conversa conceitual sobre por que estamos usando esses termos, tanto o pós-colonial como o periférico, ou por que estamos usando agora o decolonial e não o pós-colonial. E na fala dos meus colegas aqui, tanto a Raquel quanto o Marcelo, inúmeras vezes eu ouvi de novo a questão pós-colonial e contracolonial e anticolonial, e boa parte do meu trabalho tem sido pensar conceitualmente o porquê usar. Do que estamos falando quando falamos de pós-colonial, do que estamos falando quando falamos do decolonial, do que estamos falando quando falamos do contracolonial, anticolonial,
como esses termos surgiram, qual o contexto onde esses nomes emergem, e esses conceitos estão muito ligados, evidentemente, à história do colonialismo, a maneira como o colonialismo vai atravessar de forma diferente não só o Brasil, mas a África, enfim, que são os dois contextos que eu venho trabalhando, no eixo Brasil, África e Portugal, nesses atravessamentos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui o que representa, no nosso contexto brasileiro, o enorme problema que é e que vem sendo apontado por vários investigadores, não só no Brasil, mas também em Portugal, o enorme problema que é usarmos o termo pós-colonial, que em África muitas vezes é substituído, por exemplo, por pós-independência, ou usarmos a questão decolonial, ou os conceitos que surgem durante a guerra colonial, como, por exemplo, o anticolonialismo e o contracolonialismo. Por exemplo, textos clássicos, o texto do Césaire, o discurso sobre o colonialismo, em que grande parte desse texto é para conceituar e fundamentar um pensamento anticolonial. É um texto aí pré-guerra colonial, mas que tem uma enorme importância conceitual. Então, isso para dizer que essa breve análise que eu vou fazer hoje está muito atravessado por pensadores africanos radicados na Europa, que permeiam algumas gerações de pensamento, aí, como Césaire, Leopoldo Senghor, que é um pouco a base ali do pensamento sobre um conceito que vai surgir nos anos 30, que também vai se tornar muito importante, que é a ideia da negritude, e daí um salto para uma geração mais contemporânea, do Edouard Glissant, e o Paul Gilroy, assim, mais recentemente, por conta de um livro que ele escreve, que é o Atlântico Negro, em que ele descreve a maneira como vai surgir uma cultura transcultural por conta da história do colonialismo. A história do colonialismo é uma história de atravessamentos por meio dessas invasões, mas também de atravessamentos culturais circulares, como Paul Gilroy vai dizer no Atlântico Negro, culturas que são forçadas a uma convivência e que acabam por condensar ou dar a ver uma nova cultura, né, que ele vai chamar a atenção no Atlântico Negro. E depois há uma outra ideia que é muito importante que eu comece dizendo o porquê de eu ter escolhido esses dois filmes, que toda essa nossa problemática no Brasil contemporâneo e o porquê de nós voltarmos a falar hoje do pós-colonial, do decolonial, é anticolonial, é contracolonial, que nome vamos usar para falar sobre esses filmes, tem a ver com a necessidade de repensar a descolonização e a necessidade de repensar o que foi o colonialismo. Entendendo o colonialismo agora, no século XXI, muito para além, né, uma estrutura que é muito para além da monocultura, da invasão e do extrativismo, mas entendendo o colonialismo um pouco como os decoloniais latino-americanos vão começar a falar nos anos 90, como uma matriz colonial de poder, que é uma ideia do Aníbal Quijano, um pensador peruano muito influente, ou o colonialismo como uma estrutura epistêmica, subjetiva, simbólica, como Maldonado Torres, que é outro pensador que eu venho utilizando muito, ou como as feministas interseccionais também têm nos ensinado, pensar o colonialismo como uma estrutura complexa que aglutinou colonialismo, capitalismo e o patriarcado. Então, primeiro é pensar, para além um pouco de apenas por que estamos usando pós-colonial, decolonial, anticolonial, é que o colonialismo é uma estrutura complexa, por vezes caótica, dissensual, e uma estrutura complexa que aglutina uma estrutura, enfim, como eu mencionei, né, simbólica, imagética, epistêmica, subjetiva, enfim. Tá, e aí o outro problema já entrando nos filmes. Como olhar então para esses filmes que foram produzidos já num contexto, que eu vou usar aqui pós-colonial, que é o termo que eu venho usando já desde 2017. Como olhar para esses filmes que são feitos já num contexto pós-colonial, por isso, no contexto africano já, com o fim das guerras coloniais, portanto, em países já independentes, tendo em conta que as nossas referências
epistêmicas são eurocentradas no campo do cinema. Como olhar para esses filmes com um olhar pós-colonial, ou se quisermos decolonial ou anticolonial, como olhar para esses filmes, já que as referências bibliográficas que nós temos são referências eurocentradas, já que a principal discussão e a principal discussão do meu trabalho tem a ver com representação e autorrepresentação, como que esse deslocamento acontece na história do colonialismo e como é que esses filmes pós-coloniais surgem, criando novas imagens, dando a ver novas imagens que substituem estereótipos criados pelo pensamento colonial. E, portanto, o problema das referências bibliográficas se colocou de antemão, e eu vejo, tanto aqui na fala do Marcelo como da Raquel, essa preocupação ela é predominante, ela é muito marcante nos estudos pós-coloniais. Quem vamos citar, como é que vamos olhar para esses filmes, quem é que vai nos dar a mão, né? E aí eu queria marcar também uma questão muito importante que vai acontecer no Brasil do século XXI, que é a chegada nas nossas referências bibliográficas de pensadores afro-americanos que têm vindo a influenciar enormemente o nosso pensamento em busca dessas novas referências, e isso tem marcado o nosso campo, o nosso olhar para essas obras anticoloniais ou decoloniais, e que tem a ver, inclusive, com referências afrocentradas que surgem nos Estados Unidos e que vão ter uma enorme influência nas universidades brasileiras. Estou falando de Angela Davis, Fred Moten, a própria Saidiya Hartman, Tina Campos, que está aqui, e várias outras e vários outros que têm ocupado um vácuo que havia nas nossas bibliografias por conta da nossa formação colonial, que é uma formação eurocentrada. Bom, tendo em conta esse dilema à nossa frente, aí já começa o meu texto, né? Tendo em conta esse dilema à nossa frente, esse dilema conceitual, esse dilema também que envolve esse contexto pós-colonial, gostaria de começar essa digressão através do filme Puxa Canema, de Margarida Cardoso, realizadora portuguesa. No seu primeiro longa-metragem de 2003, um documentário que reúne imagens de arquivo sobre a formação do Instituto Nacional de Cinema, criado pelo então presidente Samora Machel após a independência de Moçambique, que veio com o 25 de abril. Não é essa imagem que está aqui, que depois eu vou falar melhor, que é uma imagem do filme do Inadelso Costa. Eu coloquei essa imagem de ruína, que para mim é uma imagem que simboliza muito o que é o colonialismo. Eu vou exibir um trechinho aqui do Puxa Canema, porque imagino que algumas pessoas nunca assistiram esse filme, que basicamente é um filme que reúne imagens de arquivo desse jornal criado já durante o mandato do presidente Samora Machel, após o 25 de abril, 25 de julho, né? Moçambique se torna independente um pouquinho depois do 25 de abril. E o Puxa Canema funcionava basicamente como um cinema volante que percorria Moçambique, exibindo imagens de Moçambique, segundo o próprio Samora Machel, filmando o povo para devolver a imagem ao povo. Estas são as primeiras imagens em país. Uma noite de chuva, uma bandeira que desce, outra toma o seu lugar. Depois de 500 anos de colonialismo português e de 10 anos de luta de libertação, Moçambique é um dos últimos países africanos a tornar-se independente. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente
a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição em República Popular de Moçambique. A imagem tem um poder e o novo presidente Samora Machel tem consciência disso. Ele vai utilizá-la para construir a nova República Socialista. O primeiro ato cultural de governo da Frelimo é a criação do Instituto Nacional de Cinema, que vai produzir o Kucha Kanema, um jornal cinematográfico semanal. Kucha Kanema quer dizer o nascimento do cinema. O seu objetivo, filmar a imagem do povo e devolvê-la ao povo. A experiência nacional de cinema em Moçambique, a experiência do Instituto Nacional de Cinema em Moçambique, é interessante porque recebeu não só técnicos brasileiros, mas também cubanos, entre outras nacionalidades, para constituir e formar profissionais em cinema. Vou fugir um pouco do meu texto aqui apenas para comentar que era proibido, através de leis coloniais, durante a administração colonial portuguesa, que os africanos filmassem fizessem imagens fotográficas ou cinematográficas por si próprios. Então, era proibido a autorrepresentação, por exemplo. Os filmes eram todos realizados por europeus no solo africano. Então, a questão da criação do Instituto Nacional de Cinema em Moçambique, ele representava não só a criação de um aparelho cultural do Estado para promover o cinema, mas também representava, como o próprio nome Kucha Kanema diz, o nascimento do cinema para o povo moçambicano. Criar, pela primeira vez, imagens produzidas pelos próprios africanos. Devolver essa imagem ao povo. E isso diz muito, para mim, nesse esforço que faz com que o cinema africano surja aí durante as guerras coloniais dos anos 50, né, os considerados os pais do cinema africano, Osmani Sembene, Sara Maldoró, Safi Faye, enfim, os considerados primeiros realizadores africanos nos anos 50, no solo africano, diz muito em relação a esse deslocamento da imagem que salta do contexto da representação para a autorrepresentação, ou autoapresentação, como a Bell Hooks define em alguns textos, essa necessidade de uma autodefinição, de uma imagem que fosse criada para além de um imaginário colonial eurocêntrico, sempre circular em relação aos estereótipos que reproduzia consistentemente e sempre reforçava ideais que permeavam o racismo, o sexismo, a xenofobia, os lugares comuns de representação que sempre permearam o cinema, inclusive criando personagens muito emblemáticos, né, ou papéis sociais para personagens muito emblemáticos. A Tina Kempton, inclusive, tem textos em que ela fala sobre isso, sobre esses personagens. A empregada, a nene, o garçom, enfim. Bom, o esforço de criação do Instituto Nacional de Cinema também envolveu a chegada e a compra de equipamentos e um aporte financeiro e logístico importante da, então, União Soviética. Não cabe aqui avançar muito na importância da União Soviética nas guerras coloniais em África. Para já basta imaginarmos que o mundo sob a Guerra Fria estava longe de ser pacífico e a África foi o território quente onde os campos de batalha se estabeleciam de fato, acentuando as oposições entre primeiro mundo capitalista e segundo mundo comunista. Tendo cooperado financeiramente com as lutas de libertação, a União Soviética e, portanto, o comunismo representou para os países africanos de língua portuguesa descolonizados uma relação política automática. É importante pensar também que, com as leis coloniais vigentes até o 25 de abril de 1974, proibiam os africanos de produzirem imagens de seu próprio território. Havia um entendimento muito profundo que o cinema fazia parte da luta pela libertação e pela descolonização das mentes. A guerra colonial havia deixado muitas feridas e era preciso instrumentalizar a cultura para organizar simbolicamente a história dos países recém-independentes. Esse foi um processo comum aos países africanos de língua portuguesa que foram descolonizados após o 25 de abril de 1974. As lideranças advindas e formadas durante o processo da guerra colonial em África, lideranças que surgiram nos partidos políticos então clandestinos como MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, e a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique,
produziram uma enorme reverberação em todo o terceiro mundo e influenciou sobremaneira o cinema novo brasileiro, sempre lido apenas a partir das referências eurocentradas e brancas. Para falar apenas de experiências pontuais, esquecemos que Glauber Rocha e Rui Guerra transitaram nesse espaço descolonizado e contribuíram com essas cinematografias pós-coloniais e contra-hegemônicas que surgiam em África. De volta ao filme de Margarida Cardoso, cabe mencionar que esse filme nos desperta muitos incômodos, mas o fato é que, ao nos trazer de volta, em 2003, imagens de arquivo produzidas no calor dos acontecimentos pós-independência, o filme nos brinda com um olhar inédito dos moçambicanos daquele momento. Imagens de celebração da vitória contra o Império Português, narrados pelo então presidente Samora Machel, as imagens de arquivo que Margarida Cardoso organiza e reapresenta, cumpre a missão de recuperar um imaginário visual e cinéfilo inédito no contexto dos países de língua portuguesa. As imagens de Kucha Kanema, o nascimento do cinema, nos dão a ver um mundo pós-colonial. Um olhar descolonizado, a Van Lametre, como bem apontou o pesquisador Alexandre Montauri. Aí vou fazer uma citação. Kucha Kanema é, portanto, o nome do filme que elejo como objeto central desse ensaio e, ao mesmo tempo, o nome do periódico oficial de divulgação do regime independente da Frelimo, que, ao abrigo de uma ideia nova, pretendia mostrar pela primeira vez ao moçambicano o moçambicano fora das lentes coloniais. Fim de citação. E aí eu vou passar para o... Senão não vai dar tempo. Para o Memória, Moeda e Massacre. Bom, o filme Memória, Moeda e Massacre, eu comecei contextualizando um pouco essa questão colonial com o texto, com o filme Kucha Kanema, da Margarida Cardoso, mas tem um outro filme que também gostaria de citar, que faz parte dessa contextualização pós-colonial dos países africanos de língua portuguesa, que é o Sambizanga, da Sara Maldoró, que, para quem não viu, veja, também é considerado o primeiro longa-metragem filmado por uma mulher negra em África, ao lado da Safi Faye, que é senegalesa. E o Sambizanga, se o Memória, Moeda e Massacre corresponde à criação de uma imagem para Frelimo, se o Memória, Moeda e Massacre corresponde a uma primeira imagem sobre o que era a guerra colonial e até a criação de um mito sobre a guerra de libertação em Moçambique, o Sambizanga corresponde para Angola, enfim, essa criação de uma primeira imagem sobre a guerra de libertação, porque o Sambizanga conta um pouco a história da formação do MPLA. E assim como Memória, Moeda e Massacre vai para as zonas rurais, entende e cria uma imagem para como as populações rurais começaram a acreditar que a guerra contra o Império Português era uma solução viável para o fim do colonialismo. E aí a gente está falando, enfim, de formação de partidos clandestinos que aderiram à luta armada, que acreditaram na luta armada e que fizeram, efetivamente, a guerra colonial contra o Império Português. Então, há uma enorme adesão nas comunidades rurais, tanto em Angola quanto em Moçambique, para a guerra colonial, e esse trabalho vai ser feito em Moçambique pela Frelimo e em Angola pelo MPLA. Eu nunca estive numa mesa em que Frelimo foi tão referido assim, em toda a minha vida. Então eu fico muito feliz de estar nessa mesa. Bom, sobre a questão do termo pós-colonial, para falar acerca do contexto de realização de alguns filmes e da emergência de novas imagens, recorremos também ao pensamento de Stuart Hall no momento em que ele nos esclarece que o termo pós-colonial não se restringe a descrever uma determinada sociedade ou época. Ele relê a colonização como um processo global, essencialmente transnacional e transcultural, e produz uma reescrita descentrada, diaspórica ou global das grandes narrativas imperiais do passado centradas na nação. Seu valor teórico, portanto, recai precisamente sobre sua recusa de uma perspectiva do aqui e lá, de um então e agora, de um em casa e no estrangeiro. Ou seja, o Stuart Hall, assim como Paul Gillan, acredita na história do colonialismo como a junção de um aqui e lá, do então, agora, em casa, estrangeiro. E é um pouco desse lugar também que eu parto aqui para pensar o filme do Rui Guerra.
Em ambos os filmes, então, em Kuchakanema e Moeda, Memória e Massacre, reivindicam a questão pós-colonial pelo fato de relacionarem-se de forma direta com o momento histórico da descolonização em África, no caso Moçambique e Angola, respectivamente. Entretanto, é importante confrontarmos esse conceito pós-colonial, que diz respeito também ao momento pós-independência, com aquele que lideranças políticas como Amílcar Cabral falavam dessa luta, um embate anticolonial, seguindo a trilha de pensadores africanos radicados no continente europeu entre 40 e 50, tais como César Fanon e Leopoldo Senghor. Entre os africanos, é mais relevante pensar o anticolonialismo como uma prática constante de luta pela descolonização e depois pela permanência da autodeterminação e liberdade em África. Desejos que hoje já parecem uma miragem face à onda de guerras civis, golpes de Estado, sedentarização forçada, como fala Achille Mbembe, campos de extermínio e crise migratória, tudo derivado do legado colonial. Apenas para mencionar essa tríade de imagens, onde eu incluo também o Sambizanga, o conceito pós-colonial parece encaixar-se de forma pertinente. Pensemos acerca do filme Moeda, Memória e Massacre. Esse filme deveria despertar grande interesse no Brasil, já que é considerado a primeira longa-metragem de ficção produzida em Moçambique e dirigido por Rui Guerra, cuja filmografia possui enorme relevância no panorama consensual do cinema novo. Moeda, Memória e Massacre, sua análise é uma reconstituição cinematográfica do massacre de Moeda, um genocídio que ocorreu em 16 de junho de 1960, quando soldados portugueses abriram fogo sobre uma manifestação pacífica, acabando por matar centenas de pessoas. A tragédia emblemática fez irromper o início da guerra colonial em Moçambique e acabou por ajudar a consolidar partidos políticos clandestinos como a Frelimo. Bom, eu vou parar um pouco o meu texto, porque não vai dar tempo de ler tudo, eu estou lendo só algumas partes. Eu gostaria de comentar que esse massacre de Moeda é considerado, portanto, o início da guerra anticolonial em Moçambique, mas também é revestido por uma série de mitos criados para que Moeda significasse o início da guerra anticolonial, como vários pesquisadores vão argumentar. Mitos criados, por exemplo, pelo próprio Eduardo Mondlane, que é uma figura, um intelectual importante nesse processo da guerra anticolonial em Moçambique, e que eu trouxe, pensando aqui no interesse de um seminário sobre arquivo e contra-arquivo, o filme Moeda, Memória e Massacre põe exatamente em xeque essa questão da relação do cinema com as imagens de arquivo, já que não só há um caráter dissensual no filme do Rui Guerra, que, para além de filmar, ou seja, criar imagens para esse massacre, criar imagens ficcionais, retrabalha elementos da história que, por si, foram criados também de forma mítica, como eu falei, artigos que foram publicados pelo Eduardo Mondlane, há referências várias sobre esses artigos publicados pelo Eduardo Mondlane, sobre o massacre de Moeda e que ainda hoje sofrem revisões críticas. Bom, e aí eu gostaria de passar para o último filme que eu vou analisar, senão eu não vou conseguir chegar nele, que é o filme, enfim, do Inadelso Costa, onde eu gostaria de me deter um pouco mais, um realizador que eu imagino que vocês não conheçam, e o porquê de trazer o Memória em 3 atos, sabendo que o filme do Rui, como a Raquel Scheffer já analisou em alguns textos e outros no Brasil, e aí cito um trecho de um dos artigos da Raquel. Moeda, Memória e Massacre de Rui Guerra é considerado o primeiro longa-metragem de ficção da República Popular de Moçambique, designação que, muito embora inexpressiva da sua complexa articulação entre sistemas de representação, figura no cartaz oficial concebido pela Direção Nacional de Propaganda e Publicidade em 1980. A rodagem decorreu no Planalto de Moeda em junho de 79. Cineasta maior do cinema novo brasileiro, Rui Guerra, documenta uma reconstituição coletiva, autônoma do filme, daquele que foi um dos simbólicos episódios de resistência contra o colonialismo português no século XX, o Massacre de Moeda. Portanto, o Massacre de Moeda é uma representação de uma dramatização coletiva carnavalesca do Massacre de Moeda, que assinalava o evento desde 76. O filme de Rui constitui uma reconstituição sensível, profundamente embebida nas formas culturais do Planalto de Moeda, e não uma reconstituição histórica do acontecimento.
Ao não inserir o massacre numa perspectiva histórica, o filme questiona o monopólio do passado detido pela Frelimo e a autoridade do script de libertação, discurso estratégico situado na interseção das relações de poder e das relações de saber. Fim de citação. Então é um pouco esse dissenso. Esse filme do Rui Guerra, inclusive, sofreu censura pela Frelimo. É importante dizer que foi um filme encomendado pela Frelimo, o que levou o Rui Guerra a filmar em Moçambique. Então é um filme que carrega, e por ter sido censurado, e por haver várias, assim como o 25 também, o 25 há alguns cortes que mostram também um processo de dissenso em relação à história que estava sendo contada ali também no calor dos acontecimentos da guerra colonial. O filme do Rui, há algumas versões desse filme. E aí eu gostaria de fazer um paralelo com o filme do Inadelso Costa, que é um realizador contemporâneo, jovem, enfim, não importa a idade dele, mas ele está filmando agora. Esse filme é um filme de 2017, circulou em alguns festivais na Europa, não foi exibido no Brasil. E o Memória em 3 Atos, ele corresponde a uma tentativa de uma narrativa em primeira pessoa e uma tentativa do uso de depoimento ao invés dos arquivos. Ao invés da utilização dos arquivos, que corresponde a um enorme problema se a gente está falando de colonialismo, já que os arquivos eles são fundados a partir de um olhar colonial. Esse é o principal debate que acontece hoje na União Europeia, seja dos seus arquivos, seja dos seus acervos museológicos, devolução de obras obtidas durante a pilhagem, invasão e guerras. Então, a questão dos arquivos, ela traz por si, no seu bojo, também um olhar colonial. Então, como olhar para o colonialismo a partir desses arquivos coloniais, se não através de um olhar contra-hegemônico, se não a partir de uma ressignificação, de uma reapropriação, de uma apropriação e uma reapropriação dessas imagens para ressignificá-las, reapresentá-las, né? E aí o Inadelso dá início ao seu filme falando desse problema da utilização dos arquivos para falar do colonialismo e apostando numa outra imagem, que seria uma imagem, o recurso das entrevistas, os depoimentos em primeira pessoa de ex-torturados durante a guerra colonial em Moçambique pela PIDE, que é a Polícia Política Portuguesa. Estas imagens pertencem a um tempo do qual não faço parte. Mas procuro buscar na memória daqueles que a viveram. Quando decidi fazer este filme, não me ocorreu a dificuldade que teria em procurar material de arquivo para justificar o meu argumento. Mas à medida que ia acessando revistas, panfletos de propaganda, percebi a dificuldade que seria contar a história deste outro tempo que nós, eu, a minha geração, não viveu.
25 de junho de 1975, veio a utopia de um país novo. Os camaradas marchavam eufóricos para o sonho de construir uma nação. Pessoal, passou para uma cena para finalizar. Vou exibir mais uma cena para finalizar. Homens médios, né? Que é para vir para Machamba, ou vir para pastar gado, ou vir trabalhar nas machambas de cana-de-açúcar. Então, independente, não sei. Víamos os jornais, os pretos como um presidente, como primeiro-ministro, essas coisas. Então aquilo criava uma excitação. Quando nós também vamos no nosso país, mas essa manifestação não podíamos falar assim em voz alta. Até as pessoas mais velhas aqui para cuidado, não falar assim, mas senão vai passar uma coisa. Desde a visita. Bom, o filme do Inadelso Costa, para finalizar aqui, eu não vou conseguir avançar muito, infelizmente. É um filme dividido em 3 atos, para contar a história do colonialismo até o momento pós-colonial, pós-independência, baseado, esse relato, em 3 testemunhas que sobreviveram à tortura durante a guerra. E o filme passa, e me lembrou muito o arquivo da ditadura brasileira, me lembrou muito alguns filmes feitos pós-ditadura, e me lembrou alguns filmes recentes até do cinema brasileiro, que nessa tentativa de ir aos testemunhos, de ir aos sobreviventes, de tentar representar ou tentar dar conta de uma representação que fosse capaz de falar dessa memória da violência, ou se perguntar como contar a história da tortura, da ditadura, enfim, e aqui no caso do Inadelso, a memória da guerra colonial e das torturas vividas, né? Então o filme vai também para muitos espaços de ruínas em Moçambique, tem uma relação com a memória desses lugares que parece recriar por si, edifica uma espécie de arquivo monumental dessa ditadura e da guerra colonial em Moçambique. Então, ao invés dele acessar os jornais, ao invés de acessar as imagens dos arquivos coloniais, ele parte em busca de uma escavação arqueológica nos espaços da cidade e na fala, no testemunho dos sobreviventes. E o último tópico da minha fala seria, então, a transformação do lugar comum, que não vai dar tempo de eu ler, mas que fala sobre esse deslocamento da representação para a autorrepresentação no cinema moçambicano, e na relação desse deslocamento da representação para a autorrepresentação, comparando o filme de Rui e do Inadelso Costa. É isso, obrigada.